Glórias a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Pode sentar, por favor. Anelise, vem cá rapidinho, por gentileza. Pessoal, a Anê vai contar um milagre que eu tenho certeza, vai edificar muito a nossa vida. Eu pedi para ela contar, é muito pertinente. Ela não vai demorar não, né, rapidinho, mas é algo realmente que a igreja precisa saber. Amém, a paz do Senhor, boa noite. Só Deus sabe como é difícil estar aqui, gente. É uma responsabilidade muito grande. Mas, para quem não sabe, não me conhece, eu sou a Anne, sou cunhada do Giovanni, irmã da Di, ovelha do Vilela desde 12 anos de idade. Enfim, sou esposa do Fábio, mãe do Benício, que está sempre correndo aí pela igreja. Vocês vêem um menininho cabeludinho correndo pela igreja, é o Benício. E, para quem conhece um pouquinho da minha história, sabe que eu tive uns perrengues aí com o Benício, nasceu prematuro, teve questões de saúde, e o Benício é um milagre nas nossas vidas. E quem me conhece sabe que todo e qualquer problema de saúde do Benício mexe muito comigo. Se ele fica gripadinho ou qualquer coisa, eu realmente fico muito abalada. E essa semana, na segunda-feira, por motivos de rotina, enfim, um acompanhamento que ele faz, o Benício precisou fazer 2 exames cardiológicos. Ele fez um ecocardio e um eletro. Ele fez o primeiro exame na segunda-feira de manhã, levei ele fez o exame, o ecocardio, tudo belezinha, o médico falou, Benício, está de parabéns, tudo certo. O segundo exame foi o eletro, que eu achei que seria até mais simples, feito pela enfermeira e laudado em seguida pelo cardiologista, mas o cardiologista não falou nada, ele só entregou o exame na minha mão. Quando eu abri, porque eu sou curiosa e xereta, eu abri o exame, tinha um resultado assim, em letras, gente, a folha com as letras todas pequenininhas, e na folha, no resultado, estava em letras garrafais, assim, ó, extrasístole ventricular frequente. Falei, que é isso, meu Deus? O que é isso? O que meu filho tem? E aí, o que a gente faz? Google. Exatamente. Fui no Google. Gente, quando eu fui no Google, eu entrei em pânico. O Fábio é mais tranquilo. O Fábio ficou, não, amor, calma, não é bem assim. Vamos ver, mas assim, o mundo caiu em cima da minha cabeça. Já comecei a ver que era coisa que poderia causar morte súbita, e eu já imaginei que o meu filho não poderia mais correr, não poderia mais fazer nada, e até fiquei desesperada. Minha mãe não sabe, até se ela estiver assistindo, ela vai estar sabendo agora. Não contei para ela, porque ela é mais desesperada do que eu. E fiquei com aquele diagnóstico. Seria como se fosse uma arritmia, mas uma arritmia muito grave. A gente pesquisando no Google, umas coisas muito, muito feias, assim, muito feias mesmo, principalmente se tratando de criança. Um diagnóstico desse para uma criança seria uma coisa muito grave. E aí, a primeira pessoa que eu recorro sempre é a minha irmã Diara, porque ela tem conhecimento da área da saúde e sempre me dá esse suporte quando eu preciso. Falei, bom, vou tentar me acalmar, mas não estava conseguindo, estava tendo crises de pânico e fiquei muito mal. Enfim, o primeiro milagre aconteceu quando eu consegui, isso foi na segunda-feira, quando eu consegui uma consulta com uma cardiologista pediátrica para me orientar já na quarta-feira. Então, a minha angústia durou apenas 2 dias e meio. Então, já na quarta-feira de manhã, eu consegui retorno com essa cardiologista. Ela só tinha agenda para o final de fevereiro. Eu quase me ajoelhei nos pés da secretária dela e a moça ficou com dó de mim. E ela falou, não, vem, é o último horário, a gente encaixa e vamos ver. E aí o Benício chegou na clínica na quarta-feira, que foi ontem no caso, já chegou fazendo um eletro novamente, para a doutora poder avaliar. Aí ele fez o eletro, entramos na sala da médica com o eletro novo na mão. No dia anterior, só para explicar para vocês, né? No dia anterior, eu fiz uma oração para Deus, né? Eu vinha orando 24 horas sem cessar, mas naquele dia antes da consulta, todo mundo dormiu, o Fábio dormiu, o Benício dormiu, eu saí do quarto, me coloquei de joelhos, assim, eu me joguei no chão, né? E falei, Senhor, eu creio que o Senhor pode não só
resolver essa situação, de forma que eu fosse no cardiologista, e o cardiologista me falasse que era uma coisa simples, que poderia dar um remedinho para ele, ia resolver. Eu falei, eu não quero isso, Deus. Eu quero que o Senhor tire isso daqui, eu quero que isso aqui não exista. Eu tenho fé que o Senhor pode fazer esse problema deixar de existir. Não é só remediar, eu não estou pedindo aqui a cura. Eu quero que o Senhor faça com que isso nem tenha acontecido. Eu te imploro, meu Deus, e eu me derramei muito ali diante do Senhor, pedindo essa reversão, sabe? Que isso realmente não fosse verdade. E aí nós chegamos aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós chegamos no consultório da cardiologista, refez o eletro, que estava com aquelas letras garrafais, aquele diagnóstico, tinha até umas anotações de caneta do cardiologista naqueles risquinhos, assim, que a gente não sabe o que significa. Ele riscou aqui, riscou lá. E aí a médica olhou para mim e falou, tá, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, doutora, está aqui, né, esse diagnóstico. Ela falou assim, Annelise, eu tenho certeza que houve algum equívoco, algum erro. Esse médico, ele clicou em alguma coisa errada, porque, assim, não tem nada no eletro do Benício. Falei, doutora, mas, assim, não tinha nada no outro, ou tinha no outro e não tinha nesse? Ela falou, não tem nada em nenhum. Nunca existiu esse problema. O Benício não tem nada. Cardiologicamente, o Benício é perfeito. Então, assim, o eletro anterior, aquelas letras garrafais, foram um erro. Ela falou, pega esse papel aqui, ó, pode rasgar, joga no lixo. Isso aqui foi um erro, ele clicou errado, porque um cardiologista que não é pediátrico também pode ter algumas dúvidas aí, porque o eletro de uma criança é diferente do eletro de um adulto. Mas, assim, o Senhor atendeu a minha oração num nível de fazer com que o problema nem existisse. O Senhor pegou um problema tão grande, me fez, assim, eu fiquei 3 dias, assim, no chão, gente, na lona, derrotada, assim, e depois de 2 dias e meio, o problema simplesmente não existiu mais. A médica falou, seu filho vai viver, vai brincar, vai jogar bola, vai fazer o que quiser, pode pular no sofá, pode cansar. O Benício não tem nada no coração, esse diagnóstico foi um erro. E eu fiquei muito grata, muito aliviada, ajoelhei no meio do consultório, abracei a médica, saí ajoelhando, abraçando as secretárias, foi uma festa, assim. E aí eu queria dizer para vocês, sabe, amados, que Deus, o nosso Deus, é um Deus que ainda faz esse tipo de milagre, sabe? Esse tipo de milagre que a gente tem pouca fé, na verdade. A gente tem fé assim, eu estou com dor de cabeça, eu tomo um Dorflex aqui e oro. Que o Senhor vai me curar, mas se o Senhor não me curar, o Dorflex está aqui, já tomei e está tudo certo. A gente tem esse tipo de fé muito fraca. E quando eu entrei no desespero e eu orei a Deus pela vida do meu filho, eu orei num nível de fé que eu não tenho para mim. Eu orei por ele. E o Senhor fez esse grande milagre. Então, eu queria dividir isso com vocês. Amém. Mas não joga fora o exame não rasga não, porque é a prova do milagre. Guarda lá para saber que Deus fez. Não foi erro não, foi a mão de Deus mesmo que fez isso. Amém? Eu quero dar 2 avisos bem rápidos. No dia 27 vai ter um culto muito especial. O culto de casamento do Avelino. Ele pediu para convidar a todos no dia 27, no sábado, às 10 horas da manhã, né, Lê? Lá na chácara da igreja, será o casamento do Avelino e da Lê. Depois do casamento, lá na churrascaria Paloças, é 90, né, por pessoa? 95, com bebida inclusa, pode beber até o umbigo saltar. Então, é a churrascaria lá com bebida inclusa. Então, convidaram a todos, toda a igreja está convidada, tanto para o casamento, quanto para a recepção na churrascaria. Vai ser uma grande bênção. Estejam lá presenciando e prestigiando, né, honrando eles com a presença. Amém? E depois temos o nosso acampamento de carnaval. Deus tá. Eu não sei vocês, mas esse ano está um negócio diferente. Porque, sei lá, está um clima, sabe? A presença de Deus, a unção está diferente. Eu tenho certeza que no acampamento de carnaval, Deus vai se manifestar de forma grandiosa. Você não pode ficar fora disso. As inscrições estão abertas, tanto pelo link que o pastor Braz mandou, quanto presencial. Quem tem dificuldade, não consegue fazer, pelo link, tem inscrição ali, depois procura o pastor Braz. É R$120 para
comer e ficar lá alojado, usufruir da chácara do lado que tem piscina. R$ 120 só, é barato. A igreja quis fazer barato para que todos pudessem participar e se inscrever, quem quisesse, tá bom? Quem não for se inscrever, também participe. Os cultos são abertos, podem ir todos os cultos. Pode comer avulso se quiser, almoçar lá um dia, dois, jantar, etc. Só quem não se inscrever não vai poder usar a chácara. Então não vai poder usar a piscina nem dormir lá, tá bom? Mas participe que certamente Deus vai. Pastor Carlinhos vai estar aí, 2 dias ele vai estar aí. Os outros vai sobrar para a gente aqui, também derramado poder. 3 dias, né, praticamente, pastor Carlinhos vai estar aí. E nós vamos completá-la. Eu sei que Deus vai fazer coisas maravilhosas naquele lugar. Amém? Estamos juntos nessa? Então tá bom. Alcançando a linha de chegada. Eu queria que você ficasse bastante atento. Eu quero ser bem compacto aqui na mensagem. Na verdade, eu vou complementar, né, o que já foi pregado aqui. O louvor já prega, a finança já prega, testemunho, milagre prega. Eu vou complementar o que Deus já vem ministrando aqui aos corações de todos nós, amém? Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Aqui é Paulo falando, quase todo mundo sabe disso, né? Conhece Paulo bastante, mas Paulo é um cara especial. E nesse trecho aqui, do 12 ao 16, ele fala dele mesmo, ele fala do testemunho do presente. Na verdade, esse capítulo 3, ele fala dele. Paulo fala a respeito dele. Fala até, no início fala do passado, nesses versículos fala do presente, depois ele fala do futuro. E aqui Paulo, ele demonstra um nível de conversão. Eu queria falar um parênteses a respeito de nível de conversão. Estamos falando de salvação esse ano, vamos falar bastante. Não só falar, viver a salvação, compartilhar a salvação, amém? E Paulo, ele demonstra o quanto ele é convertido. A gente conversava no discipulado a respeito disso, né? Tem níveis de conversão, viu, gente? Não é todo mundo convertido que é igual. Tem níveis de conversão, o pastor fala bastante disso. Vai sair o livro em breve, né, pastor? Sobre conversão. E é verdade, está escrevendo um livro. Mas é fato, gente. A gente precisa buscar aumentar o nosso nível de conversão. Quando a gente olha para Paulo, dá para ver o quanto a gente precisa melhorar como convertido, como salvo, como seguidor de Jesus. Porque Paulo, todo mundo conhece a história de Paulo, né? Paulo era até ele mesmo disse que ele é o pior dos pecadores, né? Pensa alguém que matava crente e perseguia Jesus. Alguém aqui já matou crente e perseguiu Jesus? Jesus, olha só, a audácia que Paulo tinha. E quando ele se converteu, ele virou crente, virou com a mesma intensidade do que ele fazia aquilo. E eu acho que é isso que a gente precisa. Esse nível de conversão, de enquanto a gente estava no mundo, a gente era intenso nas coisas do mundo. Quando a gente se converte, a gente tem que ser intenso, da mesma forma, só que agora nas coisas de Deus. Agora para Deus, agora da forma correta. Então, nesse trecho, ele se compara a um atleta. E é uma comparação que eu gosto de fazer. Porque ele fala, né, da linha de chegada, ele fala que ainda não alcançou, que está indo. E ele fala algumas coisas muito importantes aqui, eu queria compartilhar rapidamente. 5 coisas com vocês que eu enxergo nesse texto, que você também vai enxergar. Primeiro ele diz assim, não julgo que o tenha alcançado. Não julgo que o tenha alcançado. Gente, se tem alguém que poderia se achar na Bíblia, é Paulo. Depois de Jesus, talvez é o maior da Bíblia. Porque é um cara que realmente escreveu a maior parte, ele viveu grandes coisas, ele não tinha medo, ele era ousado. Ele é um cara que poderia se achar muito. Mas a primeira coisa que ele fala é isso, eu não que eu tenha alcançado nada, não que eu já tenha atingido, não que eu me ache alguma coisa, não que eu seja maior que vocês. E a primeira coisa que eu vejo aqui é a respeito de humildade. Humildade, eu digo para vocês, está em extinção. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala assim, não, peraí, tem um monte de gente humilde na igreja, como cristão, no mundo. Humildade não é
é confundida muitas vezes com timidez. Por exemplo, ele é tímido, então ele é humilde. Não quer dizer nada. Às vezes a pessoa é tímida, não fala muito, não tem esse negócio de espalhafatoso, fala alto e tal, não, mas ela não é humilde. Porque aqui Paulo demonstra realmente, e sabe por quê? Às vezes a gente vive como se não precisasse de Deus. Pensa nisso que eu estou falando, gente, porque eu pensei nisso. Você ora de verdade, como se você realmente só vivesse se você tivesse Deus. Se tirar Deus da sua vida hoje, amanhã você vai acordar normal, tranquilo, trabalhar. É desse jeito que a gente vive. Às vezes a gente demonstra com as nossas atitudes, prioridades, escolhas, que não precisa de Deus. Ou então, às vezes, a gente busca Deus em certos momentos. Quando bate o desespero, quando bate a urgência, quando o negócio aperta, quando a chapa esquenta, aí a gente busca, não tem tempo ruim, é hora de madrugada, de dia, de noite, vem na igreja, vem na oração. Tem uma coisa que Deus falou enquanto eu estava pensando sobre isso. Deus não é um Deus de momentos. Ele não é um Deus de momentos. Nós não podemos ter momentos com Deus. É óbvio. Não tem como, em certos momentos, a gente não intensificar, priorizar, fazer um voto em algum momento, por algum motivo. É normal, é natural. Mas o que não pode é buscar Deus só quando alguma coisa acontece. Nós precisamos ter Deus. Inclusive, Romanos 12:3 diz, né? Não pense de si mais do que convém. Uma coisa que até eu notei aqui para não esquecer. A gente precisa pensar que a gente é mais pecador do que realmente é. Nós precisamos pensar, eu sou mais pecador do que eu acho que eu sou. Eu ofendo mais a Deus do que eu acho que eu ofendo. Eu preciso mais da misericórdia de Deus do que eu acho que eu preciso. Eu preciso mais do perdão de Deus do que eu acho que eu preciso. Porque às vezes a gente acha que é bonzinho, que não precisa tanto assim. Tem gente que faz tantas coisas. Mas tem o fulano lá que faz tanta coisa errada. Esse versículo está falando exatamente isso. Não pense de si mais do que convém. Tem uma coisa que o pastor Carlito falou que não sai da minha cabeça. Haja como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus. Ore, busque, como se dependesse só dele. E haja, tenha atitude, como se tudo dependesse só de você. Segunda coisa que eu vejo aqui nesse pequeno trecho do versículo, é que Paulo era insatisfeito. Você é uma pessoa insatisfeita? Uma pessoa inconformada com o seu estado atual? Paulo não chega. Imagine Paulo, gente. Se a gente fosse Paulo, ele tá bom, já me converti, já fiz tanta coisa, tá bom, né? Agora vou esperar morrer para encontrar contigo. Não, ele sabia que tinha algo mais, ele sabia que tinha que ir em frente, ele sabia que tinha que crescer. Nós podemos mais. Diga para você mesmo, eu posso mais. E você pode. E precisa fazer mais, precisa ir em frente, não pode ficar assim para o resto da vida. Não se conforme com o que você já é hoje, com quem você já é hoje, com o que você conquistou até hoje. Não se conforme com isso. Deus tem mais. Diga não só eu posso mais, mas eu quero mais. Pode dizer, eu quero mais. Esse ano nós precisamos ir em frente. Eu creio, é o tempo apropriado. É o tempo que está tudo preparado, a atmosfera está pronta. Inclusive, esse versículo ele prova que Deus tem mais. Se Paulo não tinha alcançado tudo que ele podia, nós também não alcançamos. Eu tenho certeza absoluta disso. Precisamos buscar mais. A segunda coisa que eu quero falar aqui nesse texto, quando ele diz, uma coisa faço. Uma coisa faço. Quantas coisas? Você já fez os planos para 2024? Já ou não? Se não fez, está atrasado já. Hoje é dia 18? 18 dias atrasado. Mas é óbvio que precisamos fazer os planos. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos ter foco. Hoje em dia a gente não tem foco. A gente faz um monte de coisa. Tem até um meme, né, de um cara do quartel que faz. Sabe como eu trabalho no quartel, eu tenho 3 filhos, eu faço 2 faculdades, eu faço isso, faço aquilo. Sabe como eu faço tudo isso? Aí ele fala, faço tudo mal feito.
É claro que é uma piada. Mas sabe que isso é um pouco de verdade? A gente faz bastante coisa, não tem foco. A gente não define. Sabe o que a gente faz nos planos lá? A gente põe lá, preciso orar mais. Embaixo de orar mais, preciso arrumar meu guarda-roupa. Eu preciso ler mais a Bíblia. Preciso pintar essa parede da sala. É tudo junto, tudo misturado, tudo no mesmo nível. Não tem uma graduação do que é mais importante, o que não é, do que é essencial, do que não tem como deixar para depois. Se eu não pintar a sala, não tem problema nenhum, a sala vai pintar no que vem. Agora, se eu não orar, se eu não ler a Bíblia, se eu não me comprometer de vir aos cultos, de estar lá no acampamento, de participar das coisas de Deus, isso faz toda a diferença. Não dá para fazer isso ano que vem. Pintar dá, arrumar dá. Ninguém vai morrer se não arrumar as coisas lá. Claro, se der para fazer, faça, porque é bom. A gente está arrumando lá em casa e é uma delícia quando renova tudo, arruma, organiza, joga fora um monte de coisa, é gostoso. Mas quando a gente faz o planejamento, precisa ter prioridade, coisas inegociáveis. Porque senão, as coisas de Deus vão estar aqui, ó. Lucas 10:41 fala, Jesus falando para Marta, 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 estás ansiosa e preocupada, ansiosa e afadigada com muitas coisas. Marta não estava errada pelo que ela estava fazendo, só que ela estava preocupada com muitas coisas ao mesmo tempo, e ele falou só uma é necessária. Então assim, defina o que é importante realmente, o que é inegociável, e as outras coisas você vai fazendo da forma que der. Isso é importante. Paulo falou, uma coisa eu faço. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Ele não ficou fazendo um monte de coisa de qualquer forma, tentando várias coisas. Ele sabia o que era importante. Ou então, às vezes as coisas de Deus é como aquela semente que cai no meio dos espinhos, e é um monte de coisa. Está no meio, num baú cheio, parece o baú da Isabela de brinquedo lá, está cheio de coisa, para achar uma coisa tem que ficar lá ciscando por um tempão, aí joga um negocinho pequenininho lá dentro, demora para achar, tem que tirar tudo às vezes para achar, às vezes as coisas de Deus estão no meio disso tudo. Uma coisa faço, defina realmente o que é prioridade, o que é importante, não perca tempo com coisas que não vão acrescentar nada na sua vida. Às vezes, pelo contrário, vai atrasar um pouquinho. Número 3, ele fala, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Bom, eu falei que Paulo era o quê? Matador de crente, perseguidor de Jesus. Olha o passado que Paulo tinha. Você já acha que era fácil deixar isso para trás? Eu digo para você, é fácil deixar o passado para trás? Inclusive, o foco dessa mensagem é, você vai ter que deixar coisas aqui hoje. Você vai precisar, quando deixo, eu lembro de carregar coisas, eu sempre lembro do quartel. Porque a gente vai para o campo, leva a mochila, e tudo que a gente precisa tem que estar ali, na mochila. Ou seja, vai pesada. Às vezes tão pesada, não bastasse estar pesada, vem lá sempre o sargento abençoado, e dá um bloquete, para a gente acrescentar na mochila, que ele fala que aquilo ali é o cantil de água. Toma o seu poncho, coloca aí, você vai levar isso com você, e a gente, além de todo o peso, tem que levar um bloquete, que é o nosso cantil de água fictício, um tijolo. É um bloquete, um tijolinho, aqueles bem levinhos, sabe? Quando é só um, tá bom ainda, às vezes é mais de um. Mas o fato é que, às vezes, a mochila está tão pesada, como que alguém anda com uma mochila pesadíssima? Não se agacha? Tem gente andando agachado, encurvado, olhando para o chão, de tanto peso que tem nas costas. Essa pessoa consegue correr? De jeito nenhum. Como que vai chegar no final, na linha de chegada? Como que vai alcançar a linha de chegada? Não vai, porque está muito pesado. Nós fizemos uma marcha lá que deu quase 100 quilômetros, né, no quartel, no término da formação de sargento. É interessante, mas a gente sai com a mochila cheia, vai jogando coisa fora. Vai jogando coisa fora no meio do caminho, porque não aguenta. Quem aguenta andar 100 km com a mochila com 50 quilos nas costas, mais o fuzil, o capacete, a farda e tudo mais, não aguenta. Então a gente vai deixando as coisas pelo caminho. Chega lá no final, está com a mochila vazia, para conseguir chegar. E tem gente que está com tanta coisa. E sabe o que eu vejo aqui também? Paulo era curado. E eu lembrei do acampamento. Curados para testemunhar. Que tema propício, que tema adequado.
Nós precisamos realmente de cura. E essa cura vem quando a gente deixa as coisas para trás. Tem quantas pessoas aqui hoje ligadas ainda ao passado, vivendo de acordo com o que aconteceu, preocupado, magoado, triste, dolorido, com feridas abertas, escancaradas, com bloqueios por conta de coisa que aconteceu. Mas passado passou, gente. Paulo era curado. Ele sabia quem ele era. Se ele fosse ficar pensando, imagine se o diabo não tentou lembrar Paulo do que ele fez. Para você ir pregando a palavra de Jesus, você matava os crentes, você perseguia Jesus, você era o maior matador que tinha, você não tinha dó nenhuma. E agora você está aí. Imagine se ele não fosse totalmente curado. E é isso que a gente precisa. Talvez a gente não avance mais e não vai chegar no final se a gente não for curado. E a cura envolve abandonar algumas coisas pelo caminho, inclusive, e aí uma coisa que eu penso, porque assim, às vezes a gente pensa, tem que abandonar as coisas más, mas sabia que tem coisas boas, que também nos prende? Eu ganhei uma bênção lá atrás, e eu vivo de acordo com aquela bênção. Quem vive de passado é museu. Eu tenho que renovar os milagres, né? Renovar o testemunho, renovar as experiências com Deus. É por isso que a gente chama para ir no acampamento, que lá é um lugar adequadíssimo para ter uma experiência com Deus. Deus derrama do poder, com certeza. Então, precisamos ir em frente. Amém? Você já viu o corredor olhar para trás? O cara está correndo. Já tentou correr olhando para trás? Eu olhei para o Edinho, eu lembrei. O Edinho tentou, né, Edinho? Olhou no relógio, foi? Olhou a capivara lá no quartel. Verdade, testemunho do Edinho. Ele olhou a capivara no quartel correndo, bateu na lombada, quebrou o pé e deu todo aquele transtorno, né? Olha só o que é. Eu nem lembrei agora aqui que eu vi o Edinho rindo, quando eu falei tentar correr olhando para trás. Tem gente que está tentando caminhada com Cristo, está olhando lá para trás ainda, vendo as coisas que aconteceram, que ficaram lá. Gente, pelo amor de Deus, olha para frente. E aqui Paulo, para terminar aliás, isso aqui já é outro tópico. 4, avançando para as coisas que estão diante de mim. Avançando para as coisas que estão diante de mim. O que Deus tem colocado diante de você? Quais as oportunidades Deus tem te dado para você ir em frente? É isso que Deus faz. Paulo via, Deus vai me colocar na minha frente as oportunidades que eu preciso. Eu só preciso ir. Eu só preciso avançar. E olha aí, avançar. Avançar é o quê? Movimento. Envolve esforço às vezes, mas é preciso avançar para essas coisas novas, boas, extraordinárias, inéditas que Deus tem colocado na minha frente. E Ele põe na minha e põe na sua. Isso eu tenho certeza absoluta, que hoje, na sua frente, estão oportunidades de Deus de fazer coisas diferentes, de mudar a história, de enxergar coisas novas, de viver coisas novas, hoje. Não estou falando nem só do culto não, mas hoje, nesse momento, na vida de todos aqui, 100%, Deus está colocando diante de vocês oportunidades. Esse entendimento Paulo tinha. Ele sabia que ele precisava se deslocar de onde ele estava até o lugar onde ele ia viver as coisas que Deus tinha colocado. Movimento, dar um passo, fazer algo diferente, que vai se traduzir em viver aquilo que Deus tem. Só que eu digo uma coisa, gente, não pode voltar atrás. Já viu Paulo falando que voltou? Não, ele ia em frente. Não volte atrás de jeito nenhum para aquilo que Deus já te tirou, para aquilo que Deus já te livrou. É perigoso. E que é pior, sabe o que é? É que só deixa para trás algo aquele que entende que o que está à frente é melhor. Só deixa algo para trás aquele que entende que o que está à frente é melhor. Acredite, o que Deus tem para mim e para você lá à frente é melhor do que o que já passou. Amém? É melhor do que o que você já viveu. Muito melhor. E eu diria mais, é infinitamente melhor, porque é isso que Deus faz na nossa vida. Ele nos leva a viver coisas extraordinárias, não importa a nossa idade, o momento em que nós nos convertemos, o momento em que nós resolvemos converter nossa estrada. Sabe o que é conversão? É mudar de direção.
Mudar de direção, eu estou indo para cá, agora eu fiz uma conversão, eu estou indo para cá. Se converter é isso. E é fato que nós precisamos avançar e ir em frente. Se você abandonar algo por Deus, não tenha dúvida que algo melhor virá. Todo mundo que abandona algo por Deus, Ele dá algo melhor. Tenha essa certeza no seu coração. E 5 e último, ele fala: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que esse alvo aí quer dizer? Linha de chegada. A tradução dele é linha de chegada. Você já imaginou, talvez você já correu, né? Você é fitness? Todo mundo começou a dieta no final do ano, no início do ano, né? Começou a dieta, já perdeu quantos quilos? Eu perdi umas 10 gramas já. Deu para ver a diferença? Vamos em frente, né? Mas imagine o corredor, ele está correndo, está cansado, desgastado, exausto, ele se esforçou, e ali na frente está a linha de chegada. Ele vê lá, chegada. Você acha que ele vai desistir? Você acha que ele vai esmorecer? Você acha que ele vai parar para ver alguma coisa? Você acha que ele vai parar para tomar água? Não, vou tomar uma aguinha aqui, para afinal de contas, né? Você já viu corrida onde o corredor distraiu e o outro passou, né? Já viu isso, né? Mas o fato é que se você ler aqui, você vai ver que Paulo está falando que o sonho dele era chegar no final da vida salvo. Esse prêmio que ele está falando aqui é a salvação. Você viu o que ele falou? Eu ainda não alcancei. Hoje eu sou salvo, mas o que eu preciso é chegar no final da vida salvo. Olha a diferença. Você é salvo? Amém? Certeza? Então o objetivo da sua vida tem que ser chegar lá no final salvo, igual você está hoje. Esse era o objetivo de Paulo. Então tudo, gente, isso é o mais importante da nossa vida. Inclusive não adianta a gente, o que a Bíblia fala? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deixa eu falar um negócio para vocês, nem está aqui nesse tópico, mas eu vou falar. Não dá para ganhar o mundo inteiro. A pastora falou isso um pouquinho, eu acho. Falou alguma coisa desse. Não dá para ganhar o mundo inteiro e ganhar a alma. Não dá. Não dá para ganhar o mundo inteiro e ganhar a alma. Não dá para agradar a Mamon e agradar a Deus ao mesmo tempo. Não dá. Ou a gente vai ter que escolher. Ou a gente ganha o mundo inteiro, ou a gente ganha a nossa alma. E eu acredito que todo mundo aqui tem certeza que a alma é mais importante. Amém? Muito mais importante. Se a gente passar essa vida toda aqui, chegar no final e não conseguir ir para o céu, nós perdemos tempo. Perdemos tempo. Eu até falei no discipulado, você já imaginou? Você evangelizou, pregou a palavra para um monte de gente, e um monte de gente vai para o céu, e você não. Meu Deus, deve ser horrível. É horrível, não dá para querer isso não. Nós precisamos ser salvos e chegar ao final da nossa carreira salvo. Esse era o objetivo de Paulo, tem que ser o nosso também. Inclusive, é interessante, né, porque aqui ele revela essa soberana vocação de Deus. É como, imagine alguém que está no pódio. Você já viu a cerimônia de entrega de prêmio, né? Está no pódio, recebendo o prêmio. Ele vai lá, inclusive na Olimpíada, recebe o quê? Uma coroazinha, né? Existe uma coroa dessa, só que essa que o atleta recebe é uma coroa corruptível. A nossa é a coroa incorruptível, a coroa da vida. Então se imagine já nesse pódio, lá em cima, em primeiro lugar, e de repente o próprio Deus vindo entregar uma coroa para você, a coroa da vida. Você alcançou, você passou a linha de chegada, você conseguiu. Você se manteve firme, você não olhou para trás, você não pensou que você era melhor do que ninguém, e você não pensou que você era mais do que você mesmo, você não desistiu, você seguiu em frente, você se movimentou, você avançou, você abandonou pelo caminho as coisas que você tinha que abandonar, esqueceu das coisas que tinha que esquecer, e você me recebeu o prêmio. Tem que ser o nosso objetivo, meus queridos, tem que ser. Mas sabe o que é melhor de tudo? O louvor pode subir aqui já, por favor. Mas
Talvez você fale assim: meu Deus, mas eu vou receber o prêmio só quando eu morrer. Falta muito tempo, amém? Vai demorar para morrer ou não? Eu vou. Eu vou viver bastante. Em nome de Jesus. Mas sabe o que é gostoso? É que Deus não deixa a gente receber só lá as coisas boas da vida. Deus quer que eu e você aproveitemos o caminho, o trajeto, as estações, como já foi falado aqui na igreja algumas vezes, mas é as várias fases da vida. Deus faz com que a caminhada, ela não seja uma caminhada triste. Então tá bom, eu vou viver uma vida triste até chegar lá e receber. Não, porque Deus está conosco em todo o tempo. Ele quer que a gente viva coisas maravilhosas em todo o tempo. E no final, chegarmos como salvo. Amém? Feche seus olhos. Hoje eu quero fazer algo bem diferente, não, mais ou menos diferente. Mas feche os olhos aí, concentra no que você ouviu. Ora a Deus aí, faz a sua oração. Qual tópico te chamou mais atenção? Qual palavra? O que o Espírito Santo aí te cutucou? O que o Espírito Santo falou: isso aí é importante para você. Isso aí é o que você está precisando ouvir. Isso aí é a direção que eu tenho para a sua vida. É isso aí que eu queria que você ouvisse hoje. Grava isso. Ora a Deus. Pede para Deus intensificar a revelação dessa palavra na sua vida. A palavra, ela é específica, pessoal. É para você. Não é para quem não veio. Não é para alguém que está do seu lado, é para você. Então, pega essa palavra, recebe no seu coração e trabalha. Fala: Deus, o que o Senhor quer com isso? Qual parte disso é mais importante para mim, que eu preciso colocar em prática na minha vida? Sabe, queridos, humildade. Precisamos sim pensar que somos pecadores, ofendemos a Deus, precisamos de graça e de misericórdia todos os dias. Todos os dias nós ofendemos ao Senhor. Eu preciso ser insatisfeito com a minha condição atual, para eu ir em frente. Não é não ter contentamento, é agradecer a Deus pelo que você já tem, mas saber que Deus tem mais que isso. Não fica por aí. É entender que eu preciso ter foco. Eu não posso fazer tudo, eu não posso agradar todo mundo. Se eu quiser agradar a Deus, eu vou ter que desagradar alguém. Se eu quiser seguir a Deus, eu vou ter que dizer não para o mundo. Chegou o momento. Chegou a hora de deixar coisas para trás. E aí é um ponto que eu queria que você pensasse bem. O que você precisa deixar aqui hoje? O que você precisa tirar dessa mochila que está aí nas suas costas? O que você precisa abandonar? Qual o sentimento? Qual a sensação? Qual é a limitação? Pode ser tanta coisa. Eu poderia falar inúmeras coisas aqui, mas o Espírito Santo está te mostrando. Ele está revelando aí no seu coração o que está te impedindo de caminhar correr a corrida que Deus preparou para você. Você só vai viver coisas novas se você deixar as velhas para trás. Abra mão hoje desse peso que está aí nos seus ombros. Esse é o seu momento. Olha a linha de chegada. Todos vão viver muito tempo aqui, mas pela fé visualize a chegada. Visualize a recompensa. Visualize você pensando lá: valeu a pena todo esforço, valeu a pena toda renúncia, valeu a pena toda dedicação, toda entrega. Valeu a pena eu crer, eu ter fé e não desistir. Senhor, fala com cada um aqui em nome de Jesus. Fala com cada um aqui de uma forma clara. Abre os olhos agora, os olhos do coração, em nome de Jesus. Todos vieram aqui por um motivo, mas às vezes não é nem o motivo que eles pensaram que viriam aqui, por outros. Traz a luz agora, em nome de Jesus. Traz luz, em nome de Jesus. Às vezes você trabalha tanto aqui, auxilia e não recebe uma oração. E mais, eu queria fazer o segundo apelo. Todos vocês que sentem que estão sobrecarregados, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Você quer um alívio? Você quer um descanso do Senhor? Você quer uma ajuda do Senhor? Você quer realmente deixar aqui nesse altar? É um lugar santo, é um lugar profético, é um lugar onde a gente vem aqui pela fé, dá um passo de fé e coisas acontecem. Talvez você está com vergonha, o Espírito Santo está falando. A gente vai orar por essas pessoas aqui, mas não deixe de vir aqui. Pode vir aqui, receber uma oração especial nessa noite. O restante continua em oração. Se quiser fechar os olhos, pode louvar, Pedro. Mas aproveite esse momento. Aproveite esse momento. Aqui é o altar do Senhor, não é altar de homens. Não é lugar de se render a ninguém, a não ser ao próprio Senhor Jesus. Venha cá receber vida, venha cá receber poder, venha cá receber um toque do Senhor. Creia nesse ato profético, em nome de Jesus.